Boa tarde. Hoje é um dia muito especial. Temos aqui a dona Clélia Maria Corvelone Pardinho, nossa diretora, professora e escritora. A nossa entrevista hoje com a dona Clélia é enfatizando a importância da leitura. E nada mais, ela vai nos presentear com uma leitura de leite. Então, vamos lá. Margaridas ao sol. Singela na forma e na cor. Embora aparente fragilidade, é flor que suporta intempéries, malmequeres da vida. A simplicidade e delicadeza em si é a sofisticação que é sua essência. Quando única no jardim, é suavidade. Quando em canteiros, encantamento. Este texto, ele fala sobre margaridas. Quem é que conhece a flor chamada margarida aqui? É uma flor branca, muito bonita, bem simples, e na minha época de criança, quase todos os quintais tinham margaridas. Ela é simples, por isso, quando eu falo aí da simplicidade, certo? Por que eu fiz este texto falando de margaridas? Porque adoro flores, entre elas, adoro a margarida. Tá certo? Gostaram? Muito obrigada. Entrevistando agora a Lívia. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Lívia? Sim. Quantos dias a senhora demorou para escrever um livro? Olha, meu bem, o livro, na verdade, eu fiz ele ao longo, mais ou menos, de uns 10 anos. Fui fazendo textos, porque quando eu comecei a escrever, a minha intenção nunca era de publicar um livro. Era uma necessidade que eu tinha de escrever, gostava muito, gosto muito, e às vezes em momentos de tristeza, ao invés de, às vezes, chorar, ao invés de procurar um ombro amigo para desabafar, sempre essa é a minha forma de desabafar. Vou lá e escrevo um texto. Então, eu tenho textos que eu escrevi num piscar de olhos. Na minha cabeça, o texto apareceu, fui lá, peguei o papel e coloquei no papel. Teve textos que eu demorei mais algumas horas. Teve textos que eu comecei, abandonei, depois refiz. E só depois que eu me inscrevi num concurso e fui premiada, aí eu fiquei, né, falei, será que o texto, então, tem valor? E aí sim que eu pensei, então, em publicá-lo, tá bom? Então, na verdade, ele demorou muito tempo para fazer, tá bom? Qual é o seu livro mais famoso? Olha, eu sou escritora, por isso eu nem me considero uma escritora, né? Eu falo que é a minha forma de pensar. Gosto de pôr no papel o que eu penso.
Então, eu, na verdade, publiquei apenas um livro, que é este aqui, intitulado A Fã. Este é o texto que eu produzi. Portanto, muitas pessoas conhecem ele. Mas eu já tenho publicações em antologias. Sabem o que significa antologias? Um livro de vários autores, que aí eu publico só um texto aqui. Então, aqui tem um texto meu, neste outro também tem um texto meu, e também tenho textos apenas em e-books, né, na internet, mas o único livro em si, né, que é apenas meu, é este aqui, que é o A Fã, tá bom? Na verdade, eu tenho outros, mas eu esqueci de trazer. Quanto a senhora já ganhou vendendo seus livros? Então, vamos lá. Como eu nunca tive a intenção de vender livros, de ser escritora, este livro aqui, que é o meu, né? Eu ganhei a edição dele. Uma pessoa que leu os textos aqui, achou assim super legal, e ela disse assim: vou pagar para você produzir os livros. E aí eu fiquei muito feliz. Eu já tinha, inclusive, o orçamento, mas, né, não tinha dinheiro para isso. E ela me deu. Eu vendi apenas para pagar os custos que eu tive na noite de autógrafo, enfim, apenas isso, a parte de correio, e depois eu passei a doá-los, tá? Então, eu não ganhei dinheiro, tá? Porque eu acho assim, injusto eu ter ganho e vou lucrar em cima disso. Certo? E também a minha intenção nunca foi de escrever para ganhar dinheiro. Então, na verdade, eu fiz doações. Os livros foram esgotados, e a editora segurou uma quantia para ela, né? Só que dela eu não tive dinheiro, porque foi a forma de contratação. E, enfim, a questão do dinheiro não foi nunca o objetivo disso, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Há quanto tempo a senhora escreve? Eu comecei a escrever quando eu era professora lá na Escola Pércio. Às vezes eu trabalhava com um texto com os meus alunos, um texto poético, porque eu sou professora de língua portuguesa e sempre trabalhei com literatura, que é estudar os textos literários. E aí eu, às vezes, trabalhava com um texto, nossa, aquilo ficava na minha cabeça e ia lá e escrevia um texto, às vezes baseado, às vezes homenageando aquele autor, enfim. Então, na minha fase adulta, né, apesar que quando era criança, como vocês, eu também gostava muito de fazer textos na escola e em casa. Só que esses textos se perderam, né? Também não tinha, eu achava lindo, mas não tinha um valor literário, né? E acabaram se perdendo. Mas então, escrever para depois organizar no livro foi na minha fase adulta mesmo, tá bom?
Boa tarde. A senhora já leu um livro e teve uma intenção de escrever um livro parecido, um resumo? Com certeza, principalmente os poemas. Quando eu trabalhava na sala de aula com os escritores e com os textos deles, eu ficava apaixonada pelos textos e pelo autor também. Né? A paixão de admirá-lo. Nossa, como ele conseguiu expressar uma coisa tão difícil no texto, né? Com palavras. E aí eu queria, né, também exprimir o meu sentimento com relação àquele assunto, ou eu fazia um texto abordando aquele tema, ou, como tem aqui no livro, algumas homenagens a esses escritores. Certo? Boa tarde. Boa tarde. Como que você decidiu a capa de um livro? A capa do livro? Bem, a capa do livro, na verdade, ela é um quadro pintado pela minha irmã, que é artista plástica. Este é o quadro, certo? E como esse texto fala de desejos, a palavra afã significa o quê? Os desejos mais profundos que nós temos. E este quadro me transmite isso, uma questão, né, emocional, me emociona este quadro. E então eu escolhi tirei a foto dele, mandei a foto do quadro para a editora. Olha, é a capa do livro, tá bom? Aliás, o quadro em si. Boa tarde. Boa tarde. Qual o livro favorito que a senhora já escreveu? Então, como eu disse, esse aqui foi o livro que eu escrevi. Alguns livros têm textos, por exemplo, este aqui tem um texto que já está aqui dentro. Esse aqui tem um texto, não me lembro qual que é o que está aqui. Não, esse aqui aqui são poesias, que eu adoro poesias. E aqui já tem uma crônica que não tem aqui, certo? Então, como eu tenho só um publicado, então este é meu favorito. Agora, se você perguntar, não sei se alguém vai fazer essa pergunta, de outros escritores, né? Aí eu tenho muitos favoritos, muitos. Mas um deles é um livro de um brasileiro que se chama, trabalhei muito ele em sala de aula, que se chama Morte e Vida Severina. Tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Quantos livros a senhora já escreveu? Um livro, mas, como eu disse, por exemplo, aqui tem um livro tem um texto que não está escrito aqui. Eu esqueci de trazer mais dois, e aí tem nesses dois que eu esqueci. Tem um livro que está aqui dentro e o outro texto que ainda não foi, que não está. Tá bom? Obrigada. Nada. Boa tarde. Boa tarde. Qual o gênero do livro que a senhora escreve? Eu escrevo poesias. A maior parte dos meus textos são poéticos. Mas eu também escrevi alguns contos e eu escrevi em parceria com alunos, quando eu dava aula,
este aqui, que é um livro de memórias. Foi um projeto feito com os alunos de sexto, aliás, na época era a sexta série, hoje sexto ano. Então, na verdade, hoje seria sétimo ano, oitavo e nono ano. A migração, todo mundo sabe que os japoneses vieram para cá, assim como outros povos, italianos, né? Então, migraram para cá, então vieram morar no Brasil. E quando os japoneses completaram 100 anos de migração, que vieram para cá, eu escrevi com os alunos este livro, em que nós fomos na casa dos japoneses aqui da cidade. Hoje a gente já tem bem pouco, mas na época tinha bem mais. E pesquisamos, colhemos informações, entrevistamos e contamos aqui as histórias dessas famílias. Só que este livro ele não foi publicado numa editora como esses outros. Aqui ele foi feito de uma forma artesanal. Um senhor, que hoje já é falecido, colocou a capa, eu que imprimi as páginas. Então, vamos dizer assim que ele é um livro feito de uma maneira bem simples, né? Sem todo livro que a gente imprime numa editora tem um registro, como a gente não tem nosso registro de nascimento, esse tipo de coisa. Então, os livros também têm. Este não tem nada disso. Então, são livros de memória. E eu gosto muito de ler biografias de pessoas, né, conhecidas, famosas. E aqui, memórias na verdade, saber da vida das pessoas. E agora eu estou escrevendo as memórias da minha família. Tá? Então, gosto muito de conto, de poesias e de biografias. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A senhora tem intenção de escrever outros livros? Se eu tenho intenção de escrever outros livros, eu tenho. Estou escrevendo este livro de memórias e tenho alguns projetos. Quando eu me aposentei, lá da Escola Pércio, eu estava numa boa, tranquila, escrevendo muito. E aí entrei na Escola Otaviano, passei no concurso e vim ser diretora aqui. Não tinha experiência como diretora. E aí deixei os meus projetos de lado. E aí veio a pandemia e eu tinha que cuidar de todo mundo. E aí eu não consegui escrever mais. Agora que eu já estou mais craque em ser diretora, né? Não sei. Agora eu estou voltando, então estou terminando, em primeiro lugar, estou terminando o que está começado. Mas já há algum tempo eu tenho outros 2 projetos que são livros de crônicas e um de conto. Tá bom? Boa tarde. Boa tarde. O que levou a senhora a ser uma escritora? A necessidade de me expressar, de colocar para fora os meus desejos. Por exemplo, quando alguém está triste, às vezes a gente se recolhe. Às vezes você quer conversar com um colega, ou com o pai, ou com a mãe, ou com um amigo. Eu sempre tive um desejo muito, muito grande, que era de ser mãe. E eu não pude ter filhos. Onde colocar aquele meu desejo tão grande? Aí eu comecei a escrever textos sobre este assunto, sobre a minha necessidade de ser mãe.
certo? Então, o que me motivou a escrever, por isso que eu disse lá atrás, eu não tinha intenção de publicar um livro. Era a forma de desabafar aquela dor, aquele sentimento pela falta de um filho. Então, por isso o texto se chama Afã. É o meu grande desejo. Tá certo? Obrigada. Qual o nome do livro com o maior número de páginas que a senhora já escreveu? Então, eu só escrevi um. Ele, nem lembro agora quantas páginas, 120, 130 páginas. Então, este é o meu maior, ele é o único, né? Quanto a ler, qual livro que eu li que tem muitas páginas? Bom, o maior livro que eu li com muitas e muitas páginas é a Bíblia. Em segundo lugar, vixe Maria, acho que nem eu vou lembrar, porque já li livro, mas nunca fiquei olhando a quantidade de páginas, né? Mas eu li livros bem grossos e agora eu quero ler um livro que tem mais ou menos umas 500 páginas. Mas quando eu vou ler esse livro, se a escola me ocupa tempo integral, porque mesmo depois que eu saio daqui, fica aqui na cabeça, tem às vezes professor que me liga, tem pais que me ligam, e aí eu não consigo me desligar direito. E aí, nas minhas próximas férias, eu quero começar a ler este livro, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Em quem a senhora se inspira para escrever? Eu me inspirei muito nessa questão do meu desejo em ser mãe. E também eu gosto muito de natureza e respeito muito a natureza. Fico indignada quando vejo situações em que as pessoas judiam, degradam. Então, já vi cenas assim de degradação e isso me inspirou para escrever um livro, tá? Então eu tenho neste livro, ele é dividido em partes. A primeira parte que levou ao título Afã foi o desejo de ser mãe. Uma outra parte, eu falo da natureza, como é a leitura que eu fiz sobre margaridas, faz parte da natureza, tá? Então, eu tive várias inspirações. A natureza, o meio ambiente em si, e também os autores, que eu sou apaixonadíssima, como eu já disse várias vezes aqui, também me inspiraram muito. Bom? Obrigada. A senhora gosta de escrever livro? Eu gosto muito. Não de escrever livro, mas de escrever textos. Você entendeu? Se um dia eu for publicar ou não, isso para mim não faz diferença nenhuma. Por exemplo, o texto de memórias da minha família que eu estou escrevendo não vai ser vendido. Não vou publicar. Tanto é que eu vou numa gráfica aqui, não vou pôr o selo. Por quê? Porque eu não quero vender. Ninguém precisa ficar sabendo da minha família. Apenas a minha família vai ter este texto. Você entendeu? Então, eu
quero sim escrever mais textos, mas sem a preocupação, vai ser um livro, vai ser publicado. Talvez os outros 2 projetos que eu tenha, eu publique, mas esse da família, nem penso em publicá-lo, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A senhora já participou do programa de TV? Não, eu nunca participei em programas de TV. Eu não me considero, na verdade, uma escritora, né? Se perguntar o que você faz profissionalmente, eu sou professora. Hoje estou como diretora. Escritora, na verdade, eu falo que eu gosto, na verdade, de colocar os meus sentimentos no papel e escrever livros, publicar livros é uma consequência, não que eu sou famosa por ter escrito. Já fui, por exemplo, em muitas escolas aqui da região, porque aí ficam sabendo do livro, querem entrevistar um escritor. Na escola Pérsia, eu já fui várias vezes, em escola em Adamantina, em Lucelle, e por aí vai. Mas, assim, não que eu tenha saído, nunca saí em televisão, não, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Qual dos seus livros a senhora achou mais difícil de escrever? Olha, esse aqui não foi nem um pouquinho difícil, porque é aquilo, eu fazia de uma forma espontânea, sem a pressão de falar, será que vão gostar, né? Preocupar com o leitor. Na verdade, eu escrevia para mim mesmo. Agora, o que eu estou achando muito difícil é o livro da família. Porque quando eu falei, vou escrever um livro, já teve briga. Porque toda família tem problema, sim ou não? Sim. Na minha também tem. E aí perguntaram, o porquê que você quer escrever? Mas você não pode colocar tais coisas. Eu quero escrever o livro da família, portanto, e duas tias, né, a família de 2 tias minhas, já pedi, já falei, já enviei as perguntas e não me respondem. Mas ali tem muitos problemas. Então, de repente, não querem e eu tenho que respeitar. Então, este, com certeza, vai ser o livro que eu vou ter muitos problemas. E é isso, tá bom? A senhora está escrevendo algum livro e pretende publicar? Isso, eu estou escrevendo este livro de memórias. Este eu não vou publicar, vai ser feito apenas na gráfica aqui próxima à nossa cidade, ou aqui em Flórida, ou em Adamantina. E pronto, só vou oferecer para as pessoas da minha família. Então, se eu pedir para fazer 20 livros, é porque 20 pessoas vão querer comprá-lo. E, claro, também vou colocar custo para eu colocar o lucro para ter, né, um dinheiro. Não. Se ficar R$20 de custo, é isso. Né, eu apenas quero colocar no livro a essência da nossa família, né, da minha família. Então, agora, como eu disse, os outros 2 projetos, esse sim eu quero publicar, tá? Mas nunca vou pensar em lucro. E, claro, né, vou ter despesas, aí eu vou colocar essas despesas, mas eu não sou uma escritora
profissional. Então, para que eu vou querer dinheiro? Não é verdade? Claro que dinheiro é bom, e aí, lógico. Mas a minha intenção não é vender e ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Bom, nós só temos a agradecer a dona Clélia e que essa entrevista sirva para cada um de nós, para mim também, inspiração. Não só para a leitura. Quem sabe aqui vai sair um escritor também, inspirado pela dona Clélia. Não é? Assim como ela teve inspirações por outros escritores, quem sabe um de nós temos inspirações pela dona Clélia e começamos a escrever livro. Nós já temos um projeto aqui. Cada mês ler um livro. Começamos. Muito bem, Até muito o bem. final do ano vai dar 9 livros lidos no ano. Quem sabe tem inspiração e Sim. pega gosto pela leitura e cada vez mais. Então, só agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço, mas eu quero falar uma coisinha antes. Quem que perguntou sobre as inspirações? Ah, Manu. Manu, eu esqueci de falar uma inspiração muito importante que eu tive na minha vida, lá quando eu era pequena. Essa foi a principal. O que me inspirou? Você perguntou, né? Não lembro agora o que Fala de novo, por favor. Quem me inspirou ou o quê? Em quem? Sim, quem me inspirou foram os autores, né, tudo. Mas o que é que me inspirou verdadeiramente? Os passeios que eu tinha quando criança com os meus pais. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Quando nós éramos crianças, meus pais, todo final de semana, levavam a gente para passear na linha do trem. Ou então, para uma estrada que ia para algum sítio. Os meus pais amam a natureza, assim como eu também amo. E eles iam pelos sítios, pela linha de trem, tudo quanto era flores que ele achava, samambaias, principalmente meu pai, já ia com um enxadão, tirava uma muda, chegava em casa e plantava. Ele, nessas nossas viagens, porque nós viajávamos, porque pelo caminho meu pai ia contando histórias. As histórias deles, ele sempre era o herói. Né? Ele sempre contava a história da vida dele, de quando ele era criança. E contava, ia e voltava contando histórias. Então, o primeiro contato que eu tive com histórias foi com meu pai. Eu nunca tive livros para ler, porque eu era pobre, comprar livro era muito caro, nem revista, nada. Mas as histórias que o meu pai me contava, ficava aqui dentro e aqui também, certo? Então, o grande inspirador para mim foi o meu pai. E depois, claro, como professora de português, lendo muito, conhecendo os escritores, aí eles também me inspiraram. Tá? Então, quem que pode ser escritor? Será que eu posso ser um escritor? Você pode tudo, desde que você queira. E se esforce, porque sem esforço não dá nada, a gente consegue, a gente conquista. Então, eu quis escrever porque estava aqui dentro. Mas batalhar, às vezes você escreve um texto, não está legal, apaga, faz diferente. Então, o esforço, entenderam? Então, todo mundo pode ser um escritor, pode ser um jogador de futebol, todo mundo pode ser tudo, desde que tenha muito estudo e muito esforço. Tá ok?